Como os irmãos sabem, eu uso muito a versão NVI, estarei lendo na versão NVI. O texto bíblico nos mostra o seguinte: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Eu creio que como cristãos, como pessoas que um dia conhecemos Jesus, nós passamos e mostramos para as outras pessoas que Jesus faz a diferença na nossa vida. Pelo menos é o que eu entendo, porque a palavra de Deus nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Pelo fato da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de nós estarmos em Cristo, Ele faz a diferença em nós. Mas eu quero perguntar para você o seguinte: você já teve uma pessoa, alguém conhecido na sua vida, que a vida desta pessoa ou atitudes desta pessoa fizeram a diferença na sua vida? Mudaram talvez uma forma de pensar, uma forma de agir, exatamente porque você pôde ver na vida dessa pessoa algo que te chamou a atenção e que fez diferença na sua história, na sua vida. Eu tive duas pessoas no início, podemos dizer assim, da minha vida, que fizeram diferença. É claro que eu entendo que os meus pais fizeram a diferença na minha vida, quando eles conheceram Jesus principalmente. A minha esposa fez a diferença na minha vida quando eu a conheci, depois nós nos casamos. Mas eu me lembro de duas professoras que eu tive, duas professoras de língua portuguesa, e as duas começavam com Maria, Maria Helena e Maria da Penha. Essas duas mulheres, de uma forma muito especial, elas fizeram a diferença na minha vida. Eu era um garoto que ia para a escola e estava na escola ali, mas não me interessava muito, principalmente pela língua portuguesa. Não gostava de ler, mal gostava de fazer ditado. Antigamente tinha esse negócio de ditado na escola, a gente tinha que fazer o ditado. A professora falava, a gente tinha que escrever as palavras. Não gostava disso. Mas essas duas professoras, em momentos diferentes, elas influenciaram a minha vida. Uma, trabalhando a ideia de eu poder escrever alguma coisa. Eu produzi uma redação, que eu nunca imaginei que eu conseguiria produzir uma redação, mas eu produzi uma redação ajudado, auxiliado por esta professora, que me incentivou, que acreditou em mim, que me motivou. E a outra professora, ela me ajudou a descobrir na leitura uma fonte inesgotável, não só de conhecimento, mas também de podermos exercitar a imaginação. E eu aprendi então a gostar de ler por causa destas professoras. Eu aprendi também a escrever um pouquinho, tentar expressar algumas ideias através das palavras por causa destas professoras. Por isso que eu reconheço que elas fizeram a diferença na minha vida. Elas trouxeram algo novo, que impactou a minha vida e que fez a diferença, de tal forma que eu mudei. O texto que nós lemos, ele faz parte de um contexto da história do povo de Israel. É importante nós lembrarmos que neste contexto, o reino de Israel havia sido dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. E a nossa história, ela vai se dar exatamente no período do Reino do Norte. Período de mais ou menos 800 anos antes de Cristo. E então, como é que desenrola esta história?
o rei dos arameus, ou o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, decidiu, reuniu seu conselho e decidiu invadir Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E eles entendiam que conquistando aquela capital, o que haveria? Todo o povo se renderia a eles. E o reino da Síria era um reino poderoso. Se os irmãos depois tiverem curiosidade, lendo os capítulos anteriores, vocês vão observar então como que a Síria tentou, em alguns momentos, invadir o reino do norte, especialmente a capital Samaria, e como que este reino era, o reino da Síria era importante, era numeroso, era grandioso, era o reino do momento, era o país que estava dominando. E eles tentaram então invadir. Aí Ben-Hadad reuniu seus conselheiros e disse o seguinte: vamos cercar a cidade de Samaria e nós vamos aguardar, porque em um determinado momento eles não vão resistir ao nosso cerco e eles vão se entregar. E eles assim o fizeram. E é importante nós lembrarmos que naquela época as cidades, principalmente as capitais, as grandes cidades, elas eram cercadas, os seus limites eram demarcados por muros. Então aquela cidade, ela tinha os muros que marcavam o seu limite. E o exército inimigo se posicionou fora dos muros a uma determinada distância, mas cercou toda aquela cidade. Tenta imaginar o seguinte, irmãos. Pega o município de Vila Velha, a nossa cidade aqui. Imagine todo o município de Vila Velha cercado por um muro. Este muro delimitava então o nosso espaço. Agora pense que fora deste muro você tinha um exército numeroso que estava cercando toda a cidade. E eles fizeram isso. E eles não ficaram ali um dia, 2 dias. Foram meses que aqueles homens do exército estavam cercando Samaria. E aí o que aconteceu? Começaram a ter os problemas econômicos e sociais dentro da cidade. Por quê? O comércio não funcionava. Caravanas que vinham trazendo coisas para poder vender na cidade, ou pessoas para poder comprar, não mais chegavam à cidade. Os caminhos estavam bloqueados. Então a economia da cidade começou a cair. E aí o que aconteceu? Fome. A fome começa a cercar a cidade. E o texto da palavra de Deus nos mostra, no capítulo 6, que a fome era tanta que uma cabeça de jumento, uma cabeça de burro, valia uma fortuna em moedas de prata. Uma caneca com esterco de pomba. O que é o esterco de pomba? Cocô de pomba mesmo. Valia uma fortuna em moedas de prata. Tamanha era a dificuldade que estava acontecendo naquela cidade, dificuldade econômica, e agora também essa questão da fome. Então um dia o rei, que já não sabia mais o que fazer, ele estava passando pelos muros, inspecionando o que ainda existia daqueles soldados, das suas guarnições que estavam ali. E ele foi chamado por uma mulher que, talvez na parte de baixo do muro, começou a gritar com o rei, chamando a atenção daquele rei: majestade, majestade, tal. E aí o rei olha para aquela mulher e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Quem sou eu para fazer alguma coisa? O que você quer? E a mulher então conta uma história deprimente, uma história que a gente vê que é muito cruel, rude, do que estava acontecendo lá na periferia da cidade. Porque o rei estava no palácio, ele sentia crise, mas quem estava lá na periferia sentia muito mais. E a mulher contou o seguinte: olha, majestade, quero dizer uma coisa para o senhor. Essa outra mulher que está aqui, nós fizemos um acordo. E o acordo era o seguinte: eu ia matar o meu filho, eu ia pegar o meu filho, cozinhar o meu filho
e dar de comida para os nossos familiares, para a minha família e para a família dela. No dia seguinte, ela ia fazer a mesma coisa. Ela ia matar o filho dela, cozinhar o filho dela e depois dar de comida para os nossos familiares. Mas ela não fez isso. Eu matei o meu filho, eu dei de comer para os familiares dela e os meus, mas ela não fez isso. E aí o rei então ficou enfurecido e injuriado com aquilo, porque a situação estava drástica, dramática, ele não sabia o que fazer. Ele rasgou as suas vestes como um sentido de humilhação. E ele foi procurar então Eliseu, que era o profeta do Senhor. Era o profeta que atuava naquela região. E ele vai então buscar Eliseu. E quando ele vai buscar Eliseu, ele leva o seu assessor, que era um homem que sempre estava lhe dando conselhos, lhe ajudando a tomar algumas decisões. E a Bíblia nos diz então que Eliseu estava em casa, na sua casa, numa reunião com aquelas pessoas que eram autoridades também na cidade e autoridades proféticas. E o rei chega na casa de Eliseu. E Eliseu estava dizendo o seguinte para aquelas autoridades: olha, o rei de vocês está vindo aí, ele está vindo enfurecido e ele vai querer a minha cabeça pelo que está acontecendo. E a palavra de Deus nós lemos, então, aquele rei chega e ele começa a falar, e começa a brigar, e ele começa a exigir algumas respostas do que estava acontecendo. E ele diz assim: como nós podemos ter esperança se o Senhor pode fazer alguma coisa hoje? E aí Eliseu vira para aquele rei e diz o seguinte: olha, amanhã, nesta mesma hora, Deus vai fazer algo que... Aí ele começou a comparar, dizendo o seguinte: olha, que uma medida de farinha, uma medida de cevada, ela vai custar muito barato, porque vai haver fartura. E aí o que aconteceu? Aquele homem, o rei olhou para Eliseu, não acreditando muito, e aí o assessor do rei disse o seguinte: olha, nem que o Senhor, desconfiando de Deus, nem que o Senhor abra as comportas do céu, não vai ser suficiente para poder matar a fome deste povo e resolver o nosso problema. Eliseu olhou para aquele homem e disse o seguinte: olha, você vai ver tudo, mas não vai experimentar nada do que Deus vai fazer. E aí então nossa história muda agora para um outro cenário. Como eu disse para vocês, o exército cercou a cidade, estava todo mundo do lado de dentro, os portões fechados, mas nos portões da cidade tinham 4 homens. 4 homens que, segundo o que nós lemos no Velho Testamento, eram homens doentes, eram homens leprosos. E a lepra fazia com que, sendo uma doença que também era considerado como algo impuro, fazia com que as pessoas vivessem separadas, fora do contexto da cidade. Mas esses homens estavam ali nos portões de Samaria. E eles estavam pensando o seguinte: olha, se a gente entrar na cidade, mesmo que entrando escondido, para tentar achar alguma coisa para comer, nós vamos morrer, porque está todo mundo morrendo lá, de fome. Se a gente ficar aqui, a gente também vai morrer. Então, morrendo lá dentro, morrendo aqui, vamos fazer o seguinte: vamos morrer lá, no acampamento dos arameus, dos sírios. Vamos para lá. Porque se eles quiserem, eles podem deixar a gente viver e a gente pega o resto de comida, de coisas que eles tenham lá. Então estes homens decidiram, foram caminhando, já era tardinha, foram caminhando para o acampamento dos sírios. E a palavra de Deus nos mostra que quando estes homens estavam se aproximando do acampamento, eles foram chegando ali, eles notaram algo diferente. Eles notaram que não tinha nenhum tipo de movimentação, que não tinha absolutamente uma alma humana viva. Ou seja, não tinha um ser humano ali. O texto nos diz que durante a noite, ou o anoitecer, o Senhor Deus produziu um som próximo a este acampamento,
Não sei como que o Senhor fez, não sei do que o Senhor fez, mas eu creio que o Senhor fez. Ele produziu um som, como se fosse um som de um exército que estava em marcha para a luta. Então aquele exército dos sírios, dos arameus, eles disseram o seguinte: os israelitas se associaram a outros povos e eles estão vindo contra nós, vamos fugir. E o texto bíblico nos diz que aqueles homens fugiram, correram, largando tudo para trás. Tem gente que foi puxando as calças para tentar correr, largou tudo, tudo ficou no acampamento. Os animais, as armas, o dinheiro, a comida, tudo estava neste acampamento, totalmente vazio. E agora, aqueles 4 homens chegam ali, e eles veem aquele acampamento vazio, e o que eles pensam? Opa, hoje é para nós, é dia de festa. E a Bíblia nos diz que eles entraram numa barraca, viram tudo ali, dinheiro, roupas, comida, e eles pegavam, comiam, pegaram, juntaram tudo, saíram, foram, esconderam alguma coisa, tipo assim, vamos garantir o nosso, né? Porque senão, daqui a pouco eles voltam, e aí a gente não tem mais nada. Eles pegavam, saíram e esconderam, e voltaram, para entrar em outra barraca, para poder pegar mais, para poder saquear mesmo. E aí quando eles entraram na outra barraca, aqueles homens então, eles pararam, e eu acho que eles olharam um para o outro e disseram o seguinte: olha, não está certo o que nós estamos fazendo. Hoje é um dia de boas notícias, e nós não podemos ficar calados com isso. Então, vamos voltar imediatamente, contar tudo no palácio do rei, porque se a gente esperar para amanhã, a gente vai ser castigado. Os 4 homens, talvez num momento de discussão, de debate ou de embate, entenderam, concluíram que aquilo que eles estavam fazendo não era correto. Então eles saíram. E o texto bíblico nos diz que eles voltaram, foram até o acampamento, voltaram até os portões da cidade. Chamaram os sentinelas que estavam nos portões da cidade e anunciaram tudo o que eles tinham visto lá no acampamento dos arameus. Os sentinelas foram até o rei, contaram a história para o rei, mas o rei, com o coração endurecido, com os olhos fechados para as coisas, para o poder de Deus, ele disse o seguinte: vocês querem ver que isso é uma armadilha? Os arameus disseram que abandonaram, ou fizeram que abandonaram o acampamento, e a gente vai sair, quando a gente sair eles vão nos pegar. E aí então um outro conselheiro, não aquele assessor que também duvidava do poder de Deus, um outro conselheiro disse para o rei o seguinte: olha, majestade, faz o seguinte então, pega aí o que tem de resto de cavalo, bota aí uns 3, 4 homens em cima desses cavalos e manda esses homens para poder verificar o que está acontecendo lá. E o rei fez isso. E aqueles homens foram e constataram que lá não tinha uma figura do exército inimigo. E aí eles voltaram, confirmando a história daqueles 4 homens leprosos. E aí o rei então se encheu de razão e achou que podia agora dar uma boa notícia. E assim deu a notícia a todo o povo de Samaria, ao povo israelita. E aí o que aconteceu? Ele havia pedido então para o seu assessor, aquele que tinha duvidado, dizendo que nem o Senhor poderia abrir as comportas do céu, seria suficiente para que pudesse matar a fome ou resolver o problema do povo. O rei havia deixado esse homem como responsável para organizar a saída do povo indo em direção ao acampamento arameu. E agora eu pergunto para vocês, é complicado, né? Você está vivendo uma situação de uma histeria generalizada, uma crise, as pessoas sabem que tem comida e que é de graça, o cara vai tentar organizar uma fila, na hora que os portões abriram e que ele ficou lá para tentar organizar, a Bíblia nos diz que o povo saiu de maneira muito apressada e atropelou aquele homem, confirmando a palavra do profeta, que ele veria tudo, saberia de tudo, mas não experimentaria nada
do que Deus estaria fazendo para a vida daquele povo. E a população então saiu, foi até o acampamento, e lá eles apanharam tudo que podiam, e assim a crise foi resolvida naquele tempo na vida de Israel. Meus queridos irmãos, essa história ela é fabulosa. E quando eu a li pela primeira vez, eu pude perceber como que Deus, Ele é muito especial no tratamento, no cuidado que Ele tem com o seu povo. Mas eu gostaria de refletir com vocês, começando hoje, vou terminar no próximo domingo pela manhã. Gostaria de refletir com vocês algumas características na vida daqueles 4 homens leprosos, que são características que fizeram com que eles pudessem estar fazendo a diferença no meio daquela sociedade. E eu entendo que estas características que a gente pode extrair da palavra de Deus, elas servem também para nós, como igreja do Senhor Jesus. Porque eu entendo que nós, como povo de Deus, igreja de Jesus, nós temos que fazer a diferença no nosso tempo, na nossa comunidade, para os nossos vizinhos, para aqueles que estão ao nosso redor, lá na sua casa, você tem que fazer a diferença. E eu olhando para este texto, eu vejo que são características que cada um de nós, cristãos, precisamos desenvolver, e que vai nos ajudar então a podermos fazer a diferença na vida de alguém. Você já pensou nessa história, nessa possibilidade de você estar fazendo a diferença na vida de alguém? Eu não garanto que isso vai acontecer, irmãos, no céu. Há algumas dúvidas sobre este tipo de situação no céu. Mas eu penso que, na minha imaginação criativa, no dia que eu estiver no céu, na presença do Senhor, e alguém bater nas minhas costas e dizer o seguinte: olha, eu vim aqui para te agradecer. E eu agradecer por causa de quê? Eu só estou aqui porque você fez a diferença na minha vida. E eu fico imaginando como que vai ser a alegria no meu coração por saber que, de alguma forma, eu ajudei alguém, eu abençoei alguém, eu fiz a diferença na vida de alguém, e ela está lá no céu, na presença do Senhor, juntamente comigo. É uma coisa que eu penso, imagino, não sei se vai acontecer assim. Mas eu acredito, irmãos, que nós temos, como igreja do Senhor Jesus, a capacidade, a condição, e é o que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, para nós podermos fazer a diferença nesse mundo. A igreja do Senhor Jesus é a igreja que vai estar dando a resposta para o mundo, o que o mundo precisa ouvir. O mundo não está querendo ouvir sobre política, sobre gestões administrativas, públicas. O mundo está precisando ouvir sobre amor. O mundo está precisando ouvir sobre saúde. O mundo está precisando ouvir sobre liberdade. O mundo está precisando ouvir sobre equilíbrio, harmonia, felicidade segundo Jesus Cristo. É isso que o mundo precisa ouvir. E como igreja, nós podemos fazer a diferença. E a primeira característica que eu aprendi com esses 4 homens, vocês verem que eles não tem nem o nome deles registrado na palavra, mas a história deles mudou a história de uma nação inteira, de um povo inteiro. E a primeira característica que eu aprendi, que nós precisamos desenvolver para fazermos a diferença, como aqueles homens fizeram, é a seguinte: precisamos desenvolver uma consciência moral formada nos princípios divinos. Desenvolver uma consciência moral formada nos princípios divinos. De onde que você tirou isso, pastor? Olha o que o versículo 9, parte A dele nos diz: então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Não estamos agindo certo. A gente aprende em filosofia que moral tem a ver com aquelas atitudes que nós podemos praticar no nosso dia a dia, formada por uma consciência coletiva que a gente pode desenvolver do que é certo e do que é errado, daquilo que nós podemos, daquilo que nós não podemos ou não devemos fazer.
A filosofia ensina então que a moral, com essa definição do certo e do errado, ela se torna a prática da ética, que deve ser desenvolvida no meio então da sociedade. Os filósofos antigos trabalhavam muito essa questão daquilo que era certo, daquilo que era errado. A briga entre filósofos conhecidos como Sócrates, Platão e o próprio Aristóteles contra os sofistas, que eram outro grupo de filósofos, é que muitas vezes os sofistas queriam fazer as coisas do jeito deles, e eles faziam coisas erradas dizendo que eram certas. E a briga era em torno disso. Por isso que desenvolveu então a teoria da moral, ou da consciência moral, que precisa ser entendida e absorvida e apreendida pelo homem. Mas quando eu olho para esse texto e eu vejo eles dizendo: nós não estamos agindo certo, esses homens tinham uma consciência de que aquilo que eles estavam fazendo naquele momento, pegando as coisas e ficando só para eles, não era correto, não era certo. E onde que eles aprenderam isso? Onde que eles desenvolveram esta consciência? Mesmo sendo pessoas que vivessem fora do contexto da sociedade e da cidade, por serem pessoas doentes, leprosas, aqueles homens tiveram contato com os princípios da Torá, da lei de Deus, que ensinava, foi dada ao povo para poder ensinar o certo e o errado. Então aquilo incomodou tanto aqueles homens, que diante daquela situação, eles entenderam: não está certo o que nós estamos fazendo. Meus queridos irmãos, quando eu penso numa consciência moral formada nos princípios divinos, eu entendo que nós temos que viver aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente fica esperando apenas o professor da escola bíblica, o professor ou aquele líder de um determinado departamento, ministério na igreja, ou o pastor ou os pastores da igreja, ficar dizendo: olha, isso pode, isso não pode. A gente muitas vezes tem essa mentalidade, e muitas vezes pessoas me procuram no gabinete: pastor, isso pode? Eu quero participar de uma festa rave lá, entendeu? Isso pode? Toda vez que alguém vem com um tipo de pergunta como essa para mim, eu entendo que falta na vida daquela pessoa um discernimento da palavra, e exatamente um fruto de uma consciência moral do que é certo e do que é errado, baseada nos princípios divinos. Porque eu entendo que quando nós começamos e experimentamos, conhecemos Deus e passamos a experimentar a sua vontade moral, logo a nossa moral, a nossa consciência moral, ela é forjada, ela é baseada no ensino da palavra de Deus. E eu vejo que a igreja de Jesus, para poder fazer a diferença no século 21, a igreja, em vez de se aproximar da palavra de Deus, tem cada vez mais corrido da palavra de Deus. A começar pelas nossas classes, muitas vezes na escola bíblica, quando as pessoas preferem não estar aqui na escola bíblica ou numa escola de líderes para poder aprender, desenvolver uma vida cristã autêntica, fundamentada na palavra de Deus. A começar de muitas vezes quando fazemos um curso, ou quando nós estamos promovendo um curso de crescimento cristão, de doutrinas cristãs, e aí as pessoas optam por outras coisas, em vez de estarem buscando aprender a palavra de Deus. A começar que muitas vezes nós não desenvolvemos na nossa vida particular, na nossa casa, o hábito de ler a palavra de Deus, de ouvir o que Deus tem a nos dizer. Eu disse na quarta-feira passada, reforçando algo que estamos dizendo a respeito desse Deus maravilhoso, sobre as marcas do encontro que mudam vidas, ou as marcas do encontro com Deus, a experiência de Deus e Moisés. Eu disse que o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo, é um Deus que fala, e Ele tem várias maneiras de falar.
Ele fala através da sua palavra, Ele fala através das circunstâncias, Ele fala através das pessoas. Mas nós estamos sensíveis à voz de Deus? Esta é a pergunta. Muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos abertos para outras coisas. E quando eu disse que Deus fala, Deus expressa através da sua fala a sua vontade moral para a vida do homem. Por isso que Ele deu os 10 mandamentos. É uma expressão da vontade moral de Deus para o homem. Meus queridos irmãos, nós só vamos conseguir fazer a diferença quando nós, de fato, desenvolvermos esta consciência moral. E eu falo desenvolver porque você tem que buscar, você tem que desejar, você tem que querer com toda a força do seu coração e da sua mente experimentar o que Deus tem para te dizer, o que Deus tem para falar, o que Deus tem para te ensinar. Não é ficar esperando que a gente coloque de repente num PowerPoint ou num quadro na igreja uma tabela dizendo o que pode e o que não pode. Isso deve, isso não deve. Nós não esperamos, porque tudo que nós precisamos encontrar sobre a expressão da vontade moral de Deus está aqui na sua palavra. E eu preciso buscar. Por isso que o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque quando nós buscamos a palavra de Deus, nós então aprendemos e nós começamos a enxergar o que de fato está acontecendo. Quando você olha para a crise que nós estamos passando agora no Brasil, crise hídrica por causa da questão da seca, crise econômica, crise política. Quando você olha para a crise, você apenas vê ali problemas sociais, problemas políticos, socioeconômicos. Quando eu olho para a crise, meus irmãos, além de ver todas essas coisas, eu vejo problemas espirituais. O povo está distante de Deus. O povo está zombando de Deus. O povo está brincando com Deus. E eu entendo que tudo que nós estamos passando é consequência destes atos irresponsáveis por parte do povo. Mesmo nós cristãos não ficamos isentos disso, porque Jesus nunca disse que nós estaríamos vivendo numa outra dimensão, mas nós viveríamos na realidade do que nós estamos enfrentando hoje especialmente. Então, o que eu vejo é que o povo precisa de Deus. Eu olho como Oséias disse: o povo perece por ignorância. Por ignorância. É exatamente a falta da consciência moral, baseada nos princípios da palavra de Deus. Quando nós aprendemos como igreja que precisamos desenvolver essa consciência, e quando eu falo como igreja, eu falo também individualmente, porque a igreja não é o templo, já disse isso, somos nós, cada um de nós. Por isso nós não temos, prestem atenção, nós não temos que responder a todas as questões ou dúvidas que as pessoas têm sobre Deus, sobre Jesus, a Bíblia. Mas temos que, por consciência moral, anunciarmos a salvação que está em Cristo Jesus. Muitas vezes estamos preocupados em muita teoria sistemática, e esquecemos de anunciar Jesus, que é a solução para a vida do indivíduo e para a vida da nossa nação. Tiago capítulo 4, versículo 17 nos diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, muitas vezes nós estamos pecando, porque nós sabemos fazer o bem, nós já temos a consciência moral, baseada nos princípios divinos, sabemos o que é certo e o que é errado, sabemos qual é a resposta ou a solução para a nossa nação, para o nosso povo, para a nossa comunidade, e nós não fazemos, nós nos calamos. E aí o que acontece? Quando nós nos calamos,
Não tem aquela história de quem cala consente? Aqui quem cala comete pecado. Aqui quem cala comete pecado. Porque nós temos que fazer. Precisamos fazer. Por isso, termino aqui essa primeira parte desse tempo em que vamos descobrir sobre como fazer a diferença. E a primeira característica e a primeira lição que quero deixar com vocês nesta manhã é que nós precisamos aprender a fazer a diferença quando nós desenvolvemos, nós buscamos com todo o nosso coração desenvolver uma consciência moral baseada nos princípios da palavra de Deus, que deve ser regra de conduta e fé para todos nós. Que Deus nos abençoe e que Deus toque no nosso coração, na nossa vida, para que de fato possamos sair daqui hoje pensando: o que eu estou fazendo com aquilo que eu sei que é certo, com aquilo que eu sei que é errado? O que eu estou fazendo? Será que eu prefiro ou estou só caminhando no errado e quero me manter nisso? Ou eu de fato não quero cometer o pecado, pois eu sei o bem que eu posso fazer e eu quero fazer? Esta deve ser a indagação, penso eu, que deve estar no coração de vocês nesta manhã, porque é o que estava no meu coração durante a semana toda, que veio tocando na minha vida, veio me perturbando. E quando estivemos ontem ali em Zumbi dos Palmares, eu tive antes, na quinta-feira, com o pastor Wayne ali, eu pude ver quanto que o povo precisa de Deus. Os irmãos que estiveram ali ontem, não sei, alguns talvez o irmão Alex, o irmão Cléris viu, né? Chegou uma pessoa embriagada, dominada pela maldade, pelo pecado, por tudo o que estava acontecendo, tudo de ruim que o inimigo tenta produzir na vida da pessoa, do ser humano. Aquele homem então atravessa, vai lá na frente, chega para a gente e fala: eu quero oração. Porque a mentalidade do nosso povo é o seguinte: quando eu estou na pior, eu tenho que buscar em oração, porque Deus vai me ajudar, porque Deus é o gênio da lâmpada, e Ele vai responder, atendendo 3 desejos do meu coração. Nós levamos aquele homem para dentro, na salinha, eu, o pastor Wayne e o Benhu, e nós oramos. Eu disse para ele o seguinte: olha, o poder da oração não está em quem fala, em quem faz a oração, mas em quem ouve a oração. Por isso, você primeiro tem que crer que Deus existe, para que Ele possa fazer a diferença na sua vida. E eu orei por aquele homem, e orei com intensidade por aquele homem. Eu não sei o que aconteceu depois, eu sei que ele saiu mais tranquilo, ficou lá fora observando tudo o que estava acontecendo, e depois foi embora. E depois que ele foi embora, eu continuei orando, pedindo a Deus que pudesse de alguma maneira livrar aquele homem daquele vício, daquilo que estava perturbando a vida dele. Por isso eu vejo a necessidade, como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos ficar calados, irmãos, porque nós temos um bem maior, que é a pessoa de Cristo, e nós precisamos resplandecer e espalhar este bem para todas as outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter a consciência moral baseada nos princípios divinos, para fazermos a diferença na vida das outras pessoas. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, quando nós estamos na Tua casa, aprendendo a Tua palavra, vendo, Senhor, coisas que precisamos melhorar, desenvolver na nossa vida. Nós não queremos ser, ó Pai, apenas cristãos nominais, ou termos o rótulo de cristãos. Nós queremos ser cristãos comprometidos com o Senhor, mesmo que venha a perseguição, os momentos difíceis, porque eu creio e eu sei que muitas vezes o inimigo não vai se contentar com o povo do Senhor, que busca o Senhor, que quer fazer a diferença, e ele vai tentar atrapalhar, ele vai tentar tocar, ele vai ser como um exército tentando cercar a tua igreja. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos dará a vitória, porque nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor derrame o Teu Espírito, a unção do Teu Espírito sobre todos nós, para que possamos ter uma unção de ousadia, de coragem, para podermos assim fazer a diferença na realidade
do nosso povo, no povo brasileiro, da nossa comunidade e na nossa própria realidade como igreja do Senhor Jesus. Eu creio nisso, eu creio na tua ação, eu creio que o Senhor tem muito para fazer por Cobilândia, pela primeira igreja batista de Cobilândia e também para fazer através da primeira igreja batista de Cobilândia, porque o Senhor tem essas pessoas aqui amadas no seu coração e o Senhor quer o melhor para cada uma delas. Ó Deus, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito nos acompanhe desde agora e para sempre. Amém. Amém?